capítulo 7, versículo 24. Se você for bom de memória, você vai lembrar que esse versículo nós vimos na quarta-feira. Quem teve na quarta-feira aqui, você vai lembrar. Por quê, pastor? Porque eu quero voltar nesse assunto, ainda não está terminado. O Espírito Santo falou comigo que ainda tem que voltar. A conversa ainda tem que ser maior, amém? Conversa sobre esse assunto vai se estender um pouco mais, porque é saudável para nós. Quanta revelação tem nisso aqui que eu vou lhe mostrar hoje. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Deu certo? Tá piscando aí? Vermelhinho? A gravação? Tá jóia. Mateus 7, 24. Em nome de Jesus. Isso, quem precisar de ajuda, é só levantar sua mão. O irmão Elcir está aí, te ajuda a encontrar. Quem não tem a Bíblia vai acompanhar ali na TV. O Sérgio está colocando ali para você poder acompanhar. Deixa eu só lembrar que nós falamos aqui na quarta-feira, para quem estava na quarta-feira e para quem não estava também. Nós estávamos falando na quarta-feira sobre a diferença entre ser um ouvinte e um praticante. Irmão, eu estava meditando sobre esse assunto e a diferença parece pequena, mas na verdade é gigantesca. É uma diferença assim, quilométrica, muito grande, mas que infelizmente Satanás faz com que nós venhamos entender que é parecido e quase igual ser um ouvinte e ser um praticante. Mas não tem nada a ver, uma diferença tão grande. É um buraco negro que tem entre uma coisa e outra, está entendendo? Sim ou não? De tão grande que é essa diferença na vida de uma pessoa. E nós vamos voltar nesse assunto, mas antes, curva a sua cabeça mais um instante, fecha os olhos. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que me seja dadas as palavras certas aqui hoje. Eu peço porque de mim mesmo eu não posso, mas o Senhor, meu Pai, é quem vai falar ao nosso coração. Estamos voltando num assunto de tão profundo que ele é, porque nós não conseguimos terminá-lo na quarta-feira, precisamos falar mais dele hoje. Então que o Senhor fale mais ao nosso coração, Pai, porque nós precisamos entender de fato e de verdade essa palavra, para que ela traga, meu Deus, firmeza na nossa vida, para que ela nos leve, meu Pai, mais perto do propósito que o Senhor tem para nós. E eu digo, Satanás, você e os seus demônios caiam por terra, batem em retirada, porque nesse culto vocês não podem ficar. Vai embora, vocês estão proibidos de atrapalhar esse culto, esta palavra de entrar no coração deste povo. E todos digam assim seja, digam amém e graças a Deus. Então vamos lá, Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o que, igreja? Sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, mas deixa eu chamar a sua atenção. Aqui Jesus usa dois exemplos como figura. É óbvio que Jesus não está falando de casa, Jesus está falando de nós, Jesus está falando de espírito, de casa espiritual, da nossa vida. E vamos lembrar aqui então, qual foi os dois exemplos? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ele com um homem prudente, porque ele vai ser aquele que edificou a casa sobre a rocha. Quando vier dificuldade, quando vier dificuldade, quando vier luta, quando vier a batalha, ele não vai cair. Amém, Jesus? E o outro é aquele que também edificou uma casa. É aí que está o perigo. Por quê, pastor? Lembra que eu disse, apesar de ser uma diferença muito grande, mas quilométrica mesmo, entre aquele que ouve e aquele que pratica, o diabo coloca uma semelhança muito grande entre as duas coisas. Para quê? Olha aqui, pastor, para que nós venhamos acreditar que ouvir é a mesma coisa que praticar, e não é.
Tem muita gente que o diabo está feliz com ela porque ela está vindo na igreja ouvindo a palavra. Não se assusta, deixa eu terminar. Vou repetir o que eu falei. Tem muita gente que o diabo está feliz com ela porque ela está vindo na igreja ouvindo a palavra. Repito o que eu disse, mas não me julga ainda que eu vou terminar. Mas como assim, pastor? O diabo está feliz porque a pessoa está vindo na igreja ouvir a palavra? Sim. Sabe por quê? Porque por enquanto ela só está ouvindo e ouvindo e ouvindo. E até agora não tem colocado nada em prática. O negócio vai começar. Ele vai começar, eu estava brincando, o diabo começa a coçar o chifre, sabe? Quando alguém diz assim, eu vou começar a quê? Praticar. Aí muda tudo, muda. Por isso que eu digo para você, é como da água para o vinho. Tem nada a ver uma coisa ouvir, com outra é o quê? Praticar. Não tem nada a ver. E hoje nós estamos tendo esse problema na igreja. Começa pelo que nós falamos aqui na quarta-feira, lá em Tiago capítulo 1 fala sobre isso, que nós não devemos ser ouvintes esquecidos. Quem é um ouvinte esquecido? É aquela pessoa que ouve a palavra, mas quando sai daquela porta para fora, já não lembra de mais nada. Não julgo você se você ainda é assim, mas eu preciso te alertar, isso não é normal, isso é espiritual. Não, pastor, que eu tenho memória fraca, que a minha cabeça é muito leve, eu não consigo de jeito nenhum guardar. Mentira, porque você guarda outras coisas. Guarda ou não guarda? Meu irmão, Satanás não quer que você guarde. Por quê? Porque a única maneira de você praticar, primeiro é guardar. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, que eu não estava ainda levando a minha vida com Deus a sério, eu ia para a igreja, o pastor começava a pregar, eu começava assim. E o pastor estava pregando, daqui a pouco estava assim, quase caía da cadeira. De vez em quando você vê um. É ou não é verdade? Irmão, isso é espiritual, você sabia disso? E eu vou te falar uma coisa, era tão espiritual que quando acabava o culto, acabava a palavra, o sono passava. O pastor acabava de pregar a palavra, o pastor falava, agora vamos para a oração e vamos para as ofertas, sumia o sono. Quem que era ali? Era o diabo, irmão. E ele continua enquanto eu não tomo uma posição, está entendendo? Sim ou não? Claro, eu sei que tem muita gente que às vezes está cansada, vem direto para a igreja, eu entendo. Mas tem caso que é espiritual, sabe por quê? Que é só na hora da palavra, igual eu estou falando para você. Estava tudo bem, o pastor começava a pregar, vinha um sono lá do inferno. Mas um sono lá do inferno mesmo. Que parecia que eu não conseguia deixar os olhos abertos, está entendendo? Sim ou não? Terminava a palavra, acabou o sono. Terminou a palavra, o sono foi embora. Isso é estratégia de Satanás. E você que diz, pastor, mas eu não consigo gravar, eu não durmo, graças a Deus. Se dorme, levanta, fica de pé, fala, Deus, não vou perder essa palavra de jeito nenhum. Amém? Diga, não aceito, eu vou buscar essa palavra, eu quero essa palavra. Mas vamos dizer que você tem essa dificuldade de lembrar. Peguei uma dica do missionário esses dias, ele disse, quem não anota, esquece. Eu até brinquei, né? A dona de casa está lá, as irmãs gostam de ver receita na televisão. Aí vê a receita de um bolo lá. Aí a irmã fala assim, eu quero fazer esse bolo, vou fazer esse bolo. Primeira coisa que ela vai fazer, se ela realmente tem intenção em fazer aquele bolo, quando ela vê aquela receita, a primeira coisa que ela faz? Escreve, anota, porque ela não quer esquecer nada, está entendendo sim ou não? Porque ela tem uma real intenção de fazer aquilo. Então, irmão, quando eu tenho essa intenção de fazer, quando eu tenho realmente essa intenção de praticar o que eu estou ouvindo, eu tenho cuidado de não esquecer. Ah, é assim? Ah, então é uma colher de tal coisa? Ah, tá, então tá. Porque depois quando eu for fazer eu não quero errar. Está entendendo sim ou não? Eu quero fazer. Eu quero praticar isso aí. Ah, então tá hora, tem que ir lá e não pode passar temperatura. Vou anotar isso aqui também. Meu irmão, vamos entender isso colocando dentro da palavra de Deus, dentro do mundo espiritual. Se eu tenho intenção em fazer aquilo que eu estou ouvindo, eu não posso esquecer, ser um ouvinte esquecido. Anota, marca. Eu lembro que eu comecei realmente a levar a minha vida com Deus a sério quando eu comecei a guardar o que o pastor falava
E eu comecei a praticar. Diga graças a Deus. É claro que você não vai sair daqui lembrando de toda a pregação, mas uma coisa ou outra tem que ficar no seu coração. Você tem que sair daqui com isso. Eu lembro que eu comecei a guardar, e quando eu saí da igreja, um pecado vinha me oferecer alguma coisa, eu falava, não, o pastor pregou isso aí, eu não posso fazer. Alguma coisa vinha me chamar, eu falava, não, a palavra falou isso aí ontem, eu não posso continuar desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos na igreja só ouvindo, para o diabo está bom, para Satanás está jóia. Ele não está preocupado que você venha na igreja ouvir a palavra. Tem muita gente que gosta de ouvir, cresceu ouvindo, como eu dizia na quarta-feira, cresceu ouvindo, ouve, e não que ouvir seja ruim, entenda. Falei na quarta-feira que a fé, ela vem pelo ouvir, então ouvir é bom. Está entendendo, sim ou não? Você ouve, isso te enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir. O problema é só ouvir, que você vai ficar cheio de fé de tanto ouvir. Mas, meu irmão, se não tiver prática, se não começar a praticar, nada vai mudar. Quem está entendendo, diga amém. O que Satanás faz hoje, pastor? Ele engana as pessoas assim. Ele mostra que aquele que está ouvindo, aquele que está praticando, ouvindo e praticando, ele construiu uma casa. E aquele que só está ouvindo, dá a impressão que ele também está edificando alguma coisa. Quer ver? Coloca para mim ali, Sérgio, o versículo 24 de novo. Coloca para mim lá. Ele vai colocar ali para mim. Diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. O que nós entendemos aqui então? Que a rocha, o alicerce firme, é a prática. Aí ele vai falar dos problemas que vieram, né? Que é o versículo 25. Ele diz: desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí quer ver agora o versículo seguinte, 26. Presta atenção. E aquele que ouve essas minhas, olha aqui para mim, veja, Jesus não está falando de quem não ouve. Jesus está falando de uma pessoa que também o quê? Ouve. E eu lhe digo que muitas vezes está na igreja, porque está aqui na igreja que você ouve a palavra. Que muitas vezes está lá com a televisão ligada, lá no programa do missionário, está com o rádio ligado, porque é assim que se ouve a palavra. Está entendendo, sim ou não? E Jesus vai falar dessa pessoa que também ouve, como a primeira. Mas tem um problema, olha lá, ele continua: aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre ou não pratica, é a mesma coisa. Compará-lo-ei ao homem insensato. Lê você agora, que, continua aí, edificou o quê? A sua casa. Pronto, para aí. Ou seja, que ouve a palavra e não pratica, ele também edifica a casa, sim ou não? Ele também edifica. Esse é o perigo, porque o que também ouviu e praticou, edificou. Esse que está ouvindo e não está praticando, também está edificando uma casa. E vamos ser sinceros, olha aqui para o pastor agora. Casa do alicerce para cima é tudo igual. Sim ou não? É tudo igual. Se você não sabe que está dali para baixo, a gente que só consegue ver do alicerce para cima, casa não é tudo igual? Sim ou não? Ou seja, muitas vezes aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica, ele vai ser parecido com aquele que ouve e pratica. Os dois edificaram casa. Quando dá para ver a diferença, pastor? Somente quando vem a luta. Porque a Bíblia diz que quando vem a chuva, quando corre os rios, quando vem o vento e sopra, aí você vai ver. Aí nós vemos a diferença. Só fica firme aquele que está edificado sobre a rocha. Só fica firme aquele que está edificado sobre a prática. Diga glória a Deus. Meu irmão, digo para você que eu estava falando ontem. A única coisa que firma uma pessoa é a prática da palavra. Entenda isso, olha o que eu vou dizer. Não adianta ouvir tanto sobre oração se eu não pratico a oração. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas ouvem muito,
Não adianta ouvir tanto sobre a leitura da palavra, que a palavra é espada, que a palavra faz bem, que a palavra é isso, se eu não tiro um versículo do dia, num dia, né, para ler da palavra de Deus. Não adianta falar tanto sobre obediência, se eu não pratico ela em uma área da minha vida. Não adianta falar sobre o perdão, eu ouço muito sobre o perdão, se eu não perdoo isso aqui que alguém me faz. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe o que vai firmar você? É a prática. Por isso que tem tantas pessoas na igreja hoje, que estão há anos ouvindo, e até hoje não são o quê? Firmes. Não são firmes. E eu ficava indignado, falava: Senhor, mas como pode? A pessoa está todo dia na igreja ouvindo, todo dia ouvindo, aí vai para casa, liga a televisão e ouve um pouco mais, vai no rádio e ouve. Você já viu gente assim? Ouve, e até hoje não é firme, porque o que firma uma pessoa é a prática. Irmão, por menor que ela seja, ela tem que começar, a prática tem que existir para que alguém comece a se firmar. Diga glória a Deus. Eu comecei a me firmar quando eu comecei a praticar. Entenda que eu estava falando quarta-feira, prática é um aperfeiçoamento. Existe uma frase que diz que a prática leva ao quê? Leva ao quê? A perfeição. Eu não consigo orar 1 hora hoje, nesse tempo que eu estou vendo. Não consigo. Comece com 5 minutos. Todo dia, mas comece a praticar. Eu não consigo ler um capítulo da Bíblia no dia. Não tem problema, comece com um versículo, mas pratique. Comece praticando. Diga graças a Deus. Comece a praticar. Vamos dizer que na minha vida, todas as áreas da minha vida, eu estou em desobediência a Deus. Eu não estou obedecendo aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E eu escuto tanto sobre obediência. Eu ouço tanto sobre obediência. Mas eu não estou obedecendo em nenhuma área. Tá, eu não estou conseguindo obedecer aqui, nem aqui, nem aqui, mas pelo menos nessa área eu vou começar a praticar a obediência. Diga glória a Deus. Aqui eu vou começar. E daqui a pouco eu estou continuando naquela outra, e daqui a pouco naquela área eu também obedeço, e quando eu ver, quando eu perceber, toda a minha vida está em obediência a Deus. Diga graças a Deus. Pastor, não consigo perdoar aquele prejuízo tremendo que me deram, tal. Mas pelo menos essa palavra que eu recebi hoje, essa palavra maligna, eu já vou perdoar. Diga graças a Deus. Essa palavra que eu não gostei, vou começar a praticar o perdão, porque é isso que vai firmar você. É isso que vai firmar a igreja, meu irmão. O povo de Deus só vai se firmar quando começar a praticar, sair do apenas ouvir, né, da teoria, e começar a colocar em prática. Por menor que seja a prática, tem que começar. Diga graças a Deus. Senão não vai. Está faltando isso da nossa parte. Parece que eu estou fazendo o que é bom, às vezes eu me sinto até satisfeito, porque eu fui na igreja e ouvi. Estou indo na igreja e estou ouvindo. E muitas vezes o diabo está lá. Isso, continua, vai. Pode ir na igreja ouvir, desde que você não comece a fazer o quê? A praticar. Aí você está em acordo com ele. O diabo nem se preocupa. Pode, vai lá, ouve, vai ouvindo e ouve. Você vai ser um carro cheio, eu falava isso na quarta-feira, né? De tanque cheio, tanta fé, porque está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e está cheio de fé, mas é um carro de tanque cheio sem motor, porque não pratica nada que está ouvindo. A pessoa tem tanta fé, mas isso não muda a vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, a distância é grande, muito grande, entre ouvir e praticar e só ouvir. É muito grande essa distância, de tal maneira que eu gostaria que você entendesse hoje, que ainda que você não saiba muita coisa, ainda que você não tenha ouvido muito, mas se você já pratica o pouco que você sabe, você já está muito na frente daquele que só ouve. Muito na frente. Pastor, estou começando agora. Pastor, não sei muito, eu não ouvi muito. Mas o que você está ouvindo, se você pegar o pouco que você sabe, com prática, irmão, vale 1000 vezes mais do que aquele que sabe, e o tanto que sabe, a vida inteira que ouviu, mas não praticou nada até hoje. Quem está entendendo, diga amém. Entende o que eu digo? Sim ou não?
vale muito mais. Uma pessoa de pouco entendimento, que ouviu pouquinho, mas o pouquinho que está ouvindo, está fazendo o quê? Está praticando. Ah, meu irmão, para Deus já vale muito mais. E Satanás, pode ter certeza, tem muito mais medo. É alguém muito mais firme. Não adianta. Eu posso ter crescido na igreja, falei isso ontem. Eu posso ter crescido na igreja, ouvindo. Isso não me faz alguém firme, desde que eu comece a praticar. Já vi pessoas que cresceram ouvindo, e por ouvir tanto, sabem muito. Você deve conhecer uma turma por aí, que se bobear dá banho no pastor. Conhece de frente para trás, de trás para frente a Bíblia. Mas a situação da pessoa não muda. Até hoje não é firme, está entendendo sim ou não? Por quê? Porque apesar de saber tanto, não pratica nada. Meu irmão, você pode não saber muito, mas se o mínimo que você souber, se já começar a colocar em prática, meu irmão, você vai começar a se firmar cada vez mais. É a prática. Escute o que eu vou te dizer agora, isso é muito forte. Nada substitui a prática. Repete isso comigo, diga: nada substitui a prática. Mais uma vez, diga: nada substitui a prática. O que vai te segurar no dia da aflição é a sua prática de oração, a prática da leitura da palavra. Nada, irmão, anos de igreja, não é o meu tempo de pastor, não é o meu cargo, eu posso estar aqui em cima do altar, de gravata, nada substitui a prática. E o que o diabo tem feito hoje, enganando as pessoas, achando que o muito ouvir substitui o quê? O praticar, e nunca substituiu. É uma enganação, é edificar a casa, mas eu também estou edificando, dá a impressão que eu estou construindo alguma coisa, não estou? Mas é sobre o quê? Areia. Não, mas eu ouço muito, eu ouço todo dia, eu ouço toda hora, dá a impressão que eu estou construindo uma casa, também não estou? Eu até estou, mas está sobre o quê? Areia, porque nada substitui a prática. Que seja ela uma prática de 5 minutos, que comece com 10 minutos, mas é prática. E esses 10 minutos vai te salvar no dia da aflição. É a tua prática. Eu vi na Bíblia, e você pode ver também se você procurar, homens de Deus que foram salvos pela prática que tinham, pelo que praticavam. Daniel, o seu costume de orar 3 vezes ao dia, era a prática dele, 3 vezes no dia. Quando veio o decreto para que ele viesse morrer, ele continuou praticando o que ele já estava praticando. Isso salvou a vida dele, diga glória a Deus. Salvou. Jesus, o nosso maior exemplo, irmão, de prática. Jesus ia para o monte, Jesus ia orar, Jesus foi para a oração. A Bíblia diz em certo momento que ele foi para a oração como costumava a fazer. Já era uma prática de Jesus, diga glória a Deus. Irmão, o menor que seja a prática, é ela que vai manter sua casa de pé. É ela que vai segurar de pé a sua vida quando vier a chuva, quando descer os rios, quando combater os ventos contra a sua casa. Meu irmão, é o que vai te segurar firme, é o que você tem praticado, não o que você tem ouvido. Não é. Não é só o que você tem ouvido, é o que você tem praticado que vai te firmar de pé, que vai te segurar de pé. Isso é muito profundo. Por isso eu estou voltando aqui para falar desse assunto, porque começamos na quarta-feira, mas não está encerrado ainda. Vamos para a matéria nova agora, Isaías capítulo 55. Isso aqui já é matéria nova para quem veio na quarta-feira. Para quem não veio, a matéria é toda nova, né? Mas para quem veio, começa agora, matéria nova. Isaías 55, versículo 10. Em nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Ô meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje entendendo o grande abismo de diferença que tem entre alguém que ouve a palavra, só ouve, e alguém que ouve e põe em prática. Irmão, isso aqui é tremendo, para mim é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Eu ficava assim indignado de dizer: Senhor, mas como pode? Como pode a pessoa ouvir tanto a tua palavra e não muda nada? Irmão, e eu entendi. Eu entendi porque não tem nada a ver alguém que ouve a palavra com alguém que pratica. Não tem nada a ver, a diferença é muito grande. É 2 casas, são 2 casas. Parecem iguais, mas o alicerce para baixo é muito diferente.
Meu irmão, a rocha não tem nada a ver com a areia, diga glória a Deus. A rocha vem da prática. O alicerce firme vem da prática. Isso não se consegue de outra maneira, não se consegue. Por isso eu estou dizendo para você que eu cheguei à conclusão, meditando nisso, que nada substitui o quê? A prática, nada. Você sabe quando Satanás vai começar a ter medo de nós? Quando nós somos uma igreja que pratica. Pastores que praticam, obreiros que praticam, membros que praticam o que têm ouvido, esses são os terrores de Satanás. É desses que o diabo tem medo, diga glória a Deus. Nós temos que lutar a cada dia para viver o que nós estamos ouvindo, para colocar em prática o que tem chegado aos nossos ouvidos. Isso que nós precisamos. Eu tenho orado, depois de quarta-feira eu tenho pedido a Deus: Senhor, nos ajuda a praticar. Faz dessa igreja uma igreja de pessoas firmes. E quando eu peço isso, eu entendo que eu estou pedindo para Deus fazer de cada um de nós aqui pessoas que praticam, porque só é firme quem pratica. Só está sobre a rocha quem tem a prática. Olha o que diz Isaías 55, 10, capítulo 55, versículo 10 de Isaías. Quem achou, diga amém. Posso ler? Diz assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem o que, igreja? Produzir, o que mais? Brotar, e o que mais? E dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha, pastor, um segundo, olha aqui, só um minutinho. Ó, Deus vai comparar, vai fazer uma comparação da palavra dele com a chuva. Ele fala assim, ó: assim como desce a chuva e a neve, e para lá não volto antes de molhar a terra, de regar a terra, para fazê-la brotar, para fazê-la dar semente para o semeador e pão para o que come. Aí ele vai comparar, ó, versículo 11. Assim, ou seja, assim como essa chuva que foi citada agora, assim será a palavra que sair da minha boca. Quem é que está falando isso? Deus. Olha que coisa tremenda. Ele diz: ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga glória a Deus. Oh, eu gosto desse versículo. Ela mostra a garantia que tem a palavra de Deus, irmão. Mostra que a palavra de Deus é como se fosse aquele verdadeiro soldado, assim, que é missão dada, missão cumprida. Palavra nenhuma de Deus volta para ele vazia. Diga glória a Deus. Ela tem que cumprir aquilo para a qual ela foi enviada. Mas vamos entender essa comparação? Deus diz assim, ó: assim como a chuva vem e rega a terra, molha a terra. Vamos ler de novo, volta no versículo 10, olha lá. Ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem o quê? Produzir. E o que mais? E brotar e dar semente. Para um pouquinho aqui, vem cá. A chuva desce, molha a terra e faz o quê? Brotar, não é isso? Brotar, está lá, ó. E produzir e brotar. Olha para o pastor. A chuva desce, molha a terra e faz produzir e brotar. Brotar o quê? A semente. Mas cadê a semente que Deus não falou dela? Deus fala da chuva e Deus já diz assim: agora começa a produzir, brotar. Eu estava lendo isso aqui, e o dia que eu li isso aqui, Deus mostrou isso, eu nunca mais esqueci. Eu falei: Senhor, o Senhor falou da chuva, e o Senhor pula uma etapa, porque o Senhor não fala da semente, o Senhor fala assim: desce a chuva, molha a terra, e já começa a produzir, e dá fruto, e dá semente para o semeador. Mas e a semente? Ele disse assim: eu não preciso falar, Deus falou isso comigo, porque isso não é obra minha, isso é obra sua. Ou você quer que eu desça aí para plantar semente também? Ele vai mandar chuva que eu não posso fazer. Ele vai fazer o que eu não posso. E Deus já entende que a semente tem que estar lá. Porque Ele manda a chuva, Ele faz molhar a terra, Ele dá força para produzir, mas Ele não vai vir plantar a semente, não. Quando Ele manda a chuva, a semente já tem que estar na terra. Diga glória a Deus. E quem é que vai plantar a semente?
Você acha que Deus vai descer aqui, além de mandar a chuva, além de fazer ela crescer, Deus vai ter que vir plantar a semente também? Ô irmão, entenda, Deus não vai fazer a nossa parte, Ele faz o impossível. O possível quem faz, somos nós. Olha para mim, tem muita coisa que você não pode fazer, mas orar você pode. Orar você pode. Plantar essa semente de oração todo dia você pode fazer, é a prática. Buscar a palavra, ler a Bíblia você pode, jejuar você pode. E será que quando essa chuva desce, será que ela está encontrando semente na nossa terra ou está encontrando uma terra oca, vazia? E tem gente, meu irmão, que eu não sei qual seria a palavra certa que eu poderia usar aqui, mas tem gente que é assim, não plantou nada, não tem plantado semente nenhuma, não faz a sua parte, não tem praticado a oração, não tem feito o que tem que fazer, não tem praticado a obediência, porque entenda, eu creio que você já entendeu o que é a semente, é a sua oração, todo dia sendo plantada lá, é a sua obediência, é a sua fidelidade, está todo dia sendo plantada, vai chegar a chuva, porque Deus não falha, diga glória a Deus. Mas aí a pessoa não planta nada, não planta, aí fica esperando a chuva, que é a palavra. Deus disse, assim como é a chuva que desce e faz brotar, assim a palavra que sai da minha boca. Aí vem a palavra, e a palavra vem na terra daquela pessoa que está oca, que não teve plantação de semente nenhuma, e a pessoa fica lá assim, vai brotar, vai dar resultado, mas o indivíduo sabe que ele mesmo não plantou, que ele não está orando, ele não está buscando, mas ele fica lá, não, mas vai brotar em nome de Jesus. Vai nascer o que, abençoado? Vai nascer o que se não tem semente nessa terra? Se não está sendo plantado nada aí? Entenda, eu planto, eu colho o que eu planto. Concorda comigo, sim ou não? Por isso que Tiago fala, lá em Tiago nós lemos na quarta-feira, que aquele que ouve e não pratica, ele está enganando a si mesmo. É a mesma pessoa que ela não tem plantado nada, e ela espera que venha nascer alguma coisa, está entendendo, sim ou não? Mas vai nascer de onde? Da onde, se não tem semente nessa terra, se está faltando a minha parte, se está faltando a minha prática? Da onde que vai nascer? Eu não estou me enganando, sim ou não? Ah, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer do quê? De qual oração? Da minha? Não, vai acontecer na minha vida, das minhas orações. Na sua vida vai acontecer das suas orações. Quem está entendendo, diga amém. É a sua semente que você tem que plantar. Diga glória a Deus. Vai acontecer da onde? Não, pastor, da obediência do meu marido. Meu marido é muito de Deus, ele obedece a Deus. Vai acontecer na vida dele, mas e da sua obediência? Cadê a sua semente lá? Entenda isso. E a palavra de Deus não falha, ela vem. Mas pastor, eu estou plantando, o senhor está falando aí de semente, a minha terra está cheia de semente. Eu tenho orado, eu tenho plantado todo dia oração, eu tenho plantado todo dia jejum, eu tenho colocado diante de Deus ali obediência, é a minha fidelidade, é a minha oferta, eu planto, eu estou santificando a minha vida todo dia, pastor, eu tenho plantado. Então fique em paz, com o que você plantou, você vai colher, porque Deus não falha, diga glória a Deus. Vai vir a chuva, e quando vem a chuva, é o que diz o versículo 11, é assim será a palavra que sair da minha boca, ela vai vir, ela não vai voltar vazia, ela vai molhar essa terra que você tem plantada aí, e ela vai trazer resultado, diga glória a Deus. Vai, meu irmão, pode crer. No Salmo 126, não precisa nem você abrir lá, vou citar, ele diz que aquele que leva a preciosa semente, ainda que seja andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, diga glória a Deus, trazendo a sua colheita. Pastor, tem dia que é chorando, mas eu planto, eu não deixo de orar, eu não deixo de vir na igreja, eu não deixo de buscar. Pastor, tem dia que é gemendo, mas eu estou plantando. Então creia que a chuva vai vir, meu irmão, diga glória a Deus. Quando ela vir, se ela achar plantada a semente ali, ainda que seja com lágrima, se ela achar plantada a semente de oração, de obediência, meu irmão, vai ter resultado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio, diga glória a Deus. Por isso que eu digo que não tem nada a ver aquele que só ouve com aquele que ouve e pratica.
Aquele que pratica, ele sabe que ele vai colher, porque todo dia tem semente dele ali. E Deus não falha, a parte dele acontece, a chuva sempre vem. Vem ou não vem? Vem, irmão. Assim a palavra de Deus vem. E ela vem para cumprir, ela não volta vazia. Não volta. Agora eu pergunto, a sua terra tem semente? Responda para você mesmo. A tua terra tem semente plantada? Você tem plantado todos os dias? A sua parte, a sua prática tem sido feita? Pastor, infelizmente não. Começa a plantar então, irmão. Começa a plantar todo dia. Que seja o mínimo da sua prática, mas comece. Que seja no mínimo, mas comece a praticar. Porque Deus faz a parte dele, mas Ele já conta que ali há uma semente. Porque se não tiver, a culpa não é dele. Porque como que a palavra de Deus sendo tão poderosa, e Deus prometeu que a palavra não volta vazia, como que na vida de muita gente não está funcionando? Pastor, está escrito que a palavra não volta vazia, mas por que na minha vida ainda não está acontecendo? Por que na minha vida não acontece? Entenda uma coisa, meu irmão, Deus nunca erra. Se tem um erro, está em quem? Está em nós. A chuva vem na hora certa, mas ela tem que encontrar semente ali. Tem que encontrar a minha parte feita, meu irmão. E é na nossa parte que nós estamos falhando. Quem está entendendo, diga amém. Isso todos nós, essa palavra vem para mim, vem para você. O nosso maior erro, como eu disse, é a prática. É o que falta de nós. Ouvimos bastante. Hoje, graças a Deus, a palavra de Deus está aí à vontade. Você liga a televisão, tem palavra, não tem? Você liga o rádio, tem palavra, não tem? Você vem na igreja, tem culto quarto, tem culto sexto, tem culto domingo. Está abundante a palavra. Não falta a palavra. O que está faltando? O que está faltando? Quero que você fale. O que está faltando? A prática. É o problema do nosso tempo agora. O que está faltando é a prática. A palavra tem. A palavra tem, meu irmão. A palavra tem abundância. Nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo a palavra todo dia. Mas o diabo vai começar a tremer quando o povo de Deus disser: eu vou começar a obedecer, eu vou começar a praticar. Irmão, que seja o mínimo, você vai ver o resultado na sua vida. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Mas bem forte mesmo para Jesus. Diga glória a Deus.